Olá, sejam bem-vindos à nossa nona aula de leitura e comentário do De Veritate de Tomás de Aquino. Nós estamos estudando a primeira questão a respeito da verdade. Já fizemos a leitura e o comentário do primeiro artigo, que perguntava justamente quid est veritas? O que é verdade? Bem, nós vimos que a resposta de Tomás, ela procura mostrar o verdadeiro como um dos modos gerais que seguem a todo ente, um dos modos de ser gerais que seguem a todo ente, aquilo que nós chamamos de transcendentais. Os medievais chamavam de transcendência, as transcendências. Bem, o verdadeiro, ele traz consigo um sentido que não está expresso no nome ente. Embora o verdadeiro, na realidade, seja o ente, há uma identidade real entre o verdadeiro e o ente. No entanto, o verdadeiro traz um outro sentido que o nome ente não contempla, não é expresso por esse nome. E esse sentido é o de convir a outro. Essa conveniência vale tanto para o bem quanto para o verdadeiro. Essa conveniência é a conveniência com a alma. Que lembrando Aristóteles, no terceiro livro a respeito da alma, de ânima, dizia que a alma é, de certa maneira, todas as coisas. E para Tomás significa que a alma é capaz de ser o lugar da convergência ou da conveniência de todas as coisas, porque a alma é dotada tanto de potência cognoscitiva quanto de potência apetitiva. Bem, a conveniência do ente para com a potência apetitiva nós chamamos de bem, e a conveniência do ente para com a potência cognoscitiva da alma nós chamamos de verdadeiro. Então, a noção de bem e de verdadeiro, essas noções implicam a referência fundamental entre o ente e a alma, seja em sua potência cognoscitiva, o intelecto, seja em sua potência apetitiva, por exemplo, a vontade. Então, com isso nós temos que a noção de ente a noção de verdadeiro, ela vai implicar uma referência a outro. O ente referido a outro, o ente referido à alma, em sua potência cognoscitiva. O verdadeiro, portanto, diz a concordância, a conveniência, a adequação entre o intelecto e a coisa, entre o intelecto e o real. O verdadeiro, portanto, acrescenta ao ente este caráter de conformidade ou de adequação da coisa e do intelecto. Então, a noção de verdade em Tomás de Aquino está assentada nesta concepção da
conveniência, ou conformidade, ou adequação de coisa e de intelecto. Bem, era necessário recordarmos isto para podermos agora avançar para o segundo artigo desta primeira questão. Esse segundo artigo pergunta: Utrum veritas principalius inveniatur in intellectu quam in rebus. Se a verdade se encontra ou é encontrada principalmente no intelecto ou nas coisas. Ou seja, se a verdade se encontra antes, em primeiro lugar, de uma maneira primordial no intelecto, do que nas coisas? Essa é a segunda questão. É a segunda pergunta que a gente faz nessa primeira questão. É o artigo 2 do nosso texto. Bom, a discussão começa dizendo: Et videtur quod non. Parece que não. Quer dizer, aqui virão argumentos, objeções que negam que a verdade encontra-se antes no intelecto do que nas coisas. Estes serão esses primeiros argumentos, eles compõem estas objeções que abrem a primeira parte deste artigo. Depois virão argumentos em contrário a estas objeções. Depois a solução e depois a resposta a estas objeções que agora serão levantadas. Bem, a primeira objeção que nega que a verdade se deixe encontrar antes no intelecto do que nas coisas, ela diz assim: o verdadeiro, como foi dito, é convertível com o ente, mas o ente encontra-se antes nas coisas do que na alma. Portanto, também o verdadeiro. Então começa desta asserção, a partir dessa sentença, de que o verdadeiro é convertível com o ente. Logo à frente, Tomás vai dizer que ser convertível é predicar-se reciprocamente. Ou seja, eu posso predicar o verdadeiro do ente e o ente do verdadeiro. Ou seja, eu posso dizer o verdadeiro é ente. Posso dizer o ente é verdadeiro. É possível uma equivalência, é possível uma permuta entre o ente e o verdadeiro. Um se converte no outro. Logo em seguida diz: mas o ente encontra-se antes nas coisas do que na alma. Diz em latim: sed ens principalius invenitur in rebus quam apud animam. Nós precisamos lembrar aqui que a significação de ente por si se dá em dois modos. O ente, que se divide nos 10 gêneros, nas 10 categorias, a substância, a qualidade, a quantidade, a relação, etc. E
o ente enquanto sujeito de uma proposição afirmativa. Como Tomás nos apresenta no início do Ente e Essência, esse opúsculo dele. Então, onde o ente se encontra por primeiro, de modo primário, primordial, principal? Ora, o ente se encontra nas coisas, se encontra no real. Em segundo lugar, de uma maneira secundária, é que se encontra apud animam, junto à alma, ou na alma, como foi traduzido aqui. Ora, o ente na alma aqui significa o ente enquanto ente pensado. Vamos lembrar que, como ente real, ente nas coisas, dividido nos 10 gêneros ou nas 10 categorias, nós temos aquilo que põe algo no real. Aquilo que é positivo ou tem o caráter de posição. Põe como substância, põe como qualidade, põe como quantidade, põe como relação, etc. Mas o ente na alma, isto é, o ente na medida em que é pensado, aqui não implica só a posição, implica também a negação e a privação. Por exemplo, doença é uma privação. Na medida em que nós afirmamos algo numa proposição a respeito da doença, na medida em que a doença pode ser sujeito de uma proposição afirmativa, a doença é ente nesse modo do ente de razão, daquilo que vai na alma. Embora a doença, enquanto uma privação, ela não ponha nada na realidade das coisas. Ou seja, a doença não é uma posição, é uma privação, é a falta de alguma coisa que deveria haver e que não há. Neste caso, a saúde. No corpo, a saúde é uma posição. A doença no corpo é uma privação. Estamos falando aqui de um corpo vivo, do corpo de um animal, de um ser vivo animal. Ou de um ser vivo em sentido mais amplo também, se falarmos de doença de plantas, por exemplo. Então, o ente, ele é encontrado de uma maneira principal no real e só de uma maneira secundária na alma, no pensamento. Na alma, no pensamento, temos o ente de razão, que inclui as privações, mas inclui também aquilo que é apenas enquanto é pensado. Noções que não são noções de coisas, mas noções que são noções, por exemplo, de pensamentos, como quando nós falamos de conceito, de juízo, de conclusões, por exemplo. Então, a base, porém, do ente é nas coisas. Só depois é que é no pensamento.
Então, se ente e verdadeiro se convertem, se ente está em primeiro lugar nas coisas, no real, e só em segundo lugar no pensamento, na alma, então o mesmo deveríamos concluir a respeito do verdadeiro, ou seja, deveríamos concluir que o verdadeiro está em primeiro lugar, de uma maneira principal, primordial nas coisas e só depois no intelecto, na alma. Esta é a primeira objeção. Passemos para a segunda objeção. O segundo argumento diz assim: as coisas são na alma não por essência, mas por suas espécies, como diz o filósofo, uma referência ao terceiro livro do De Anima. Se, pois, a verdade encontra-se principalmente na alma, então não será a essência da coisa, mas a sua semelhança e espécie, e o verdadeiro será uma espécie do ente existente fora da alma. Mas uma espécie da coisa existente na alma não se predica da coisa fora da alma, como também não é convertível com a mesma. Ser convertível é, pois, predicar-se reciprocamente. Portanto, nem o verdadeiro é convertível com o ente, o que é falso. Bem, vamos tentar, então, compreender este segundo argumento. Ele diz: as coisas são na alma não por essência, mas por suas espécies. Res sunt in anima non per essentiam, sed per suam spetiam. A palavra species, em latim, traduz a palavra eidos, em grego. Eidos tem a ver com o verbo idem, que significa ver. Idem, ver, eidos, aquilo que é visto. Em latim, temos a palavra species, semelhante à palavra aspectus. Aspicere é também ver. Aspecto ou espécie. Espécie significa, antes de tudo, o aspecto com que algo se dá a ver, ou seja, o aspecto com que algo se dá a conhecer. Aqui o verbo ver está sendo tomado em sentido amplo, tanto para o conhecer ou o apreender sensitivo, quanto para o conhecer ou apreender intelectivo. Aquilo que se dá a perceber. Isso nós chamamos de espécie. Então, diz o argumento, as coisas são na alma não por essência, mas por suas espécies. Essas espécies são, portanto, as imagens das coisas, as imagens sensíveis das coisas, ou os aspectos sensíveis das coisas. Também a palavra imagem em sentido amplo. Ou seja, aquilo que da coisa passa a pertencer à alma não é a coisa mesma em sua essência, mas sempre um aspecto dessa coisa. Digamos, a sua cor, a sua figura, ou o som que aquela coisa produz, o odor que aquela coisa exala.
o caráter de maciez ou de aspereza daquela coisa. E assim por diante. O sabor daquela coisa. Então, quando eu conheço uma coisa através dos meus sentidos, o que da coisa passa a inabitar em minha alma, através da percepção, antes de tudo, da eistesis, são justamente os aspectos sensíveis dessas coisas. Bem, além disso, nesse processo do conhecimento, o conhecimento começa com os sentidos, então nós temos as imagens sensíveis, os aspectos sensíveis, as espécies sensíveis das coisas. Depois também atua o que Aristóteles chama de fantasia, a imaginação. Enquanto que a percepção só se dá na presença da coisa, a fantasia ou a imaginação pode também se dar na ausência da coisa. A coisa não estando efetivamente presente em carne e osso, por assim dizer. Mas sempre, em todo conhecimento, atua a imaginação ou a fantasia. A palavra fantasia entre os gregos significava, antes de tudo, aquilo que aparecia da coisa, aquilo que vinha à luz. O verbo phainestai quer dizer vir à luz. Fantasia, portanto, remete à luz, phos. Né? Então, fantasia era, antes de tudo, aquilo que da coisa se manifestava, da coisa se mostrava, o aspecto que a coisa oferecia de si mesma. Isso entre os pensadores mais antigos dos gregos. Depois, a palavra fantasia quer dizer aqui essa capacidade da alma humana de reter as imagens, os aspectos sensíveis das coisas. Então, essas imagens ou estes aspectos sensíveis das coisas foi chamado então de fantasmas. O fantasma aqui nada a ver com assombração, né? Fantasma quer dizer justamente o aspecto sensível da coisa que permanece na fantasia, nessa capacidade da alma de reter e de reproduzir os aspectos sensíveis das coisas. Então, depois, no processo do conhecimento, vem a intelecção, atua a potência do intelecto. Essa potência do intelecto vai pressupor a doação dos aspectos sensíveis, das espécies sensíveis, que são, por assim dizer, produzidas e reproduzidas na sensação ou percepção e na fantasia ou imaginação. Então, aquilo que se apresenta e se representa sensivelmente traz consigo, de certa maneira, um certo sentido que se dá a compreender, que se dá a inteligir, que se dá a entender. Os aspectos, ou melhor, os sentidos ou os aspectos da coisa que se dão a compreender, a entender desta ou daquela maneira, então, será chamado de espécies inteligíveis. Species intelligibilis, em latim.
São as formas inteligíveis. Podemos dizer também assim. Bem, no De Anima, Tratado da Alma, de Aristóteles, então nós teremos a eistesis, a percepção, a fantasia ou a imaginação, e o nous, que é o intelecto. Agora, o nous, ele se apresenta de uma maneira dupla, como o nous, ou o intelecto em potência, e o intelecto como o intelecto produtivo, poietikos. Esse intelecto em potência é, antes de tudo, um intelecto passivo, paciente, patéticos. Isso remete ao verbo pasren, que significa sofrer. Para Aristóteles, o intelecto, antes de ser uma capacidade produtiva, ele é uma capacidade receptiva. Ele sofre a ação do inteligível. Sofre a ação daquilo que a coisa dá a entender, a compreender dela mesma. Então, o intelecto é, antes de tudo, uma capacidade receptiva, capaz de receber, de acolher as formas inteligíveis. Digamos, como o olho vazio, que é capaz de receber a plenitude das cores das coisas. Assim também, o intelecto é um certo vazio, uma certa capacidade receptiva das formas inteligíveis, de todas as formas inteligíveis, do que quer que seja, do que quer que se dê em sua inteligibilidade, do ente como um todo em sua inteligibilidade. Bem, este intelecto, ele é potencial, isto é, dele se podem eduzir as formas inteligíveis, fazendo-as passar da potência para o ato. E aí que entra o intelecto enquanto intelecto produtivo. O intelecto que transforma o inteligível em potência, em inteligível em ato. Aquilo que pode ser inteligido, compreendido, agora passa a ser realmente, efetivamente inteligido, compreendido. Essa passagem da potência para o ato, da possibilidade para a realidade, esta passagem ela se dá por virtude do intelecto enquanto intelecto produtivo, não mais do intelecto enquanto intelecto passivo, paciente ou potencial. Então, o intelecto produtivo, ele produz o quê? Ele produz os universais. Produz a espécie enquanto um universal. Produz o gênero enquanto um universal. E como se dá essa produção? Essa produção nós chamamos de abstração. Então, o intelecto eduz as formas, né? Isto é, extrai as formas e abstrai essas formas, formando assim os conceitos, no sentido dos universais.
a espécie, o gênero. Vamos supor, né, eu vejo um homem. Este homem tem um aspecto sensível, né? Mesmo depois de estar longe deste, mesmo depois, quando já não estou na presença deste homem, eu consigo recordar os aspectos sensíveis deste homem. Isso entraria, então, ali a fantasia. Já em conhecendo este homem, já está atuando a fantasia. Em conhecendo-o, através dos meus sentidos, percebendo-o através dos meus sentidos. No entanto, ao perceber este indivíduo enquanto um indivíduo humano, um indivíduo de um tal modo de ser, né? Em percebendo Sócrates enquanto homem, como homem, eu então capto de alguma maneira essa inteligibilidade do que é o modo de ser chamado homem. Agora, esse modo de ser chamado homem, que eu retiro da forma de Sócrates, da forma essencial de Sócrates, este sentido de ser, né, ele vai ser produzido, trazido para diante de nós como o universal, como a espécie homem. Então, abstrai o intelecto produtivo, ele abstrai as formas inteligíveis das imagens sensíveis. Aristóteles compara este processo com a luz que transforma as cores em potência, em cores em ato. Digamos, se é noite, a gente, no escuro da noite, na escuridão da noite, se não há nenhuma luz, nós não vemos nada, não vemos as cores de nada. Então, o provérbio diz assim: à noite todos os gatos são pardos. Quer dizer, nós não percebemos as diferenças de cores na escuridão. Porém, quando amanhece o dia, a luz, ela, ao incidir sobre as coisas que nós podemos ver, ela faz aparecer as cores, né? As cores que podiam aparecer daquelas coisas. Então, as cores que estavam em potência, a luz faz passar essas cores para o ato, para a realidade efetiva. Ou seja, a luz faz aparecer efetivamente, de fato, realmente, perfeitamente, as cores que podiam aparecer, mas que não apareciam quando era noite. Assim também o intelecto produtivo, ele faz aparecer os inteligíveis em potência, eles se tornam inteligíveis em ato. Então, o segundo argumento diz: as coisas são na alma não por essência. Né? Quer dizer, que a essência da coisa permanece na coisa. Né? Ela é o seu modo de ser, o vigor de ser daquela coisa. No caso, homem. Sócrates é homem. Né? Então, a essência de homem, a essência de Sócrates, né? É em Sócrates, enquanto Sócrates é homem. Então, o que entra na alma, entre aspas, que se encontra na alma quando nós conhecemos, não é a coisa em sua
essência, mas as espécies das coisas, isto é, suas espécies inteligíveis, as suas espécies sensíveis, né? Mediante a sensibilidade, a sensação ou percepção e a fantasia, e as espécies inteligíveis mediante o intelecto. Bem, o argumento segue. Se, pois, a verdade encontra-se principalmente na alma, então não será a essência da coisa, mas sua semelhança e espécie. E o verdadeiro será uma espécie do ente existente fora da alma. Então, Tomás usa a expressão similitudo, né? Semelhança. A semelhança é, antes de tudo, a imagem expressiva da coisa. A imagem que deixa e faz ver a coisa naquilo que ela é e como ela é. Então, não será, diz o argumento, se a verdade encontra-se principalmente na alma, então não será a essência da coisa, mas sua semelhança e espécie. A verdade será semelhança e espécie, não será a essência da coisa. E o verdadeiro será uma espécie do ente existente fora da alma. Um aspecto do ente existente fora da alma. E o argumento continua. Mas uma espécie da coisa existente na alma não se predica da coisa fora da alma, como também não é convertível com a mesma. Então há uma diferenciação, uma distinção entre a espécie da coisa na alma e o que se pode predicar da coisa fora da alma. Se eu digo, a maçã é vermelha, o vermelho aqui é predicado da maçã. Agora, uma coisa é o vermelho enquanto predicado real, predicado da maçã. Outra coisa é a espécie do vermelho na minha alma. A captação do vermelho como um aspecto da coisa, né? E depois o vermelho como uma espécie, né? Uma espécie de cor. O vermelho que vai se tornar, então, um universal. A espécie de cor que é o vermelho. Então, não se predica a espécie na alma, né? Não se predica da coisa fora da alma. E não é a espécie na alma não é convertível com a coisa. Ser convertível é, pois, predicar-se reciprocamente. Como quando a gente dizia o ente e o verdadeiro são convertíveis. Ou seja, eu posso predicar o ente do verdadeiro e predicar o verdadeiro do ente. Eu posso dizer o ente é verdadeiro e dizer o verdadeiro é ente. Portanto, nem o verdadeiro, né, é convertível com o ente. Conclui-se isto, o que é falso, diz ele. Né? Isto é, a espécie da coisa não é convertível com a coisa. Se o verdadeiro é uma espécie da coisa na alma, então o verdadeiro não é a coisa em sua essência. O verdadeiro não é convertível com o ente, o que é falso. Então, pela conclusão absurda desse argumento,
Tomás aqui está argumentando que é falso. Né? Isto é, se nós admitirmos que o verdadeiro está principalmente na alma, o verdadeiro não poderá ser convertido com o ente, o que é falso. Bem, então nós vimos hoje essas duas primeiras objeções que se apresentam no artigo 2, objeções contra a tese de que a verdade se encontra, antes de tudo, no intelecto, antes no intelecto do que nas coisas. Agradeço sua atenção, sua paciência e até a próxima aula, quando daremos continuidade à leitura e ao comentário das objeções. Vamos, na próxima aula, começar a partir da terceira objeção do artigo 2 da primeira questão sobre a verdade. Muito obrigado.